presidente, ministro Dias Toffoli, senhora ministra, senhores ministros, deixo aqui um cumprimento especial ao ministro Edson Fachin pela sua hábil condução deste processo, repleto de sutilezas processuais, na condição de relator do caso. Nobre Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, colegas advogados aqui presentes, ilustres servidores deste tribunal, senhoras e senhores. A presente ação direta tem como objeto a Lei 12.258 do Estado do Rio Grande do Sul, que proibiu a prática de revistas íntimas de empregadores em seus funcionários. A lei classifica como revista íntima a prática de despimento coercitivo ou de molestamento físico do empregado pelo empregador. Eu pretendo sustentar da tribuna uma única tese pela procedência da presente ação direta, qual seja a tese de que a lei impugnada usurpou a competência privativa da União para legislar sobre os direitos do trabalho, prevista no artigo 22, inciso 1 da Constituição. Ao vedar as revistas íntimas de empregadores e seus funcionários, a lei impugnada acrescenta algo à gama, ao espectro de direitos e deveres recíprocos das duas partes de uma relação trabalhista, o empregador e o empregado. Em outras palavras, a lei rio-grandense impugnada versa sobre o epicentro do direito do trabalho, que são exatamente os direitos dos trabalhadores e as restrições aos poderes dos empregadores. Todavia, na repartição de competências da Federação Brasileira, ficou reservado apenas à União tratar de qualquer tema relativo ao direito do trabalho, através de uma legislação sempre federal, jamais estadual ou municipal. Essa escolha feita pelo Constituinte de 88 foi consciente e não existe por acaso. Ela tem o objetivo de evitar a assim chamada guerra trabalhista, que seria muito semelhante à tão frequente guerra fiscal. Se cada estado pudesse decidir quais regras trabalhistas seriam aplicadas em seu território, inevitavelmente a competição por empresas e por investidores levaria pouco a pouco, estado a estado, ao desmonte dos direitos dos trabalhadores. Portanto, de maneira resumida, para sintetizar o ponto central deste caso, a lei impugnada é inconstitucional porque a Constituição atribui apenas à União uma competência que aqui foi exercida pelo Estado do Rio Grande do Sul. Por isso, ela deve ser invalidada e retirada do ordenamento jurídico, porque ela padece do assim chamado vício de inconstitucionalidade formal orgânica, que ocorre quando o ente federativo que editou a norma não tinha a competência para fazê-lo. É curioso que, mesmo tratando flagrantemente do direito do trabalho, a lei impugnada, quando ainda era projeto de lei, recebeu parecer de admissibilidade favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, ao argumento de que a lei estaria a proteger direitos fundamentais, estaria a guardar pela Constituição e, por isso, se encaixaria na competência do artigo 23, inciso 1, que é comum a todos os entes da Federação para zelar pela guarda da Constituição. Esse, aliás, foi o único argumento trazido pelo governador e pela Assembleia Legislativa do Estado nas informações que foram prestadas em defesa do ato impugnado. Contudo, em seu parecer, pela procedência da presente ação direta, o advogado-geral da União desmontou a tese levantada pela Assembleia Legislativa do Estado e pelo governador, esclarecendo que o artigo 23, abre aspas, dispõe de competência comum puramente administrativa, não incluindo, portanto, competências legislativas, fecha aspas. Logo, a partir desse artigo, é possível ampliar as competências administrativas dos entes da Federação, mas jamais suas competências legislativas. Mesmo com a existência do artigo 23, inciso 1 da Constituição, um Estado da Federação continua impedido de legislar sobre o direito do trabalho, ainda que sua legislação promova os direitos fundamentais, ainda que sua legislação promova a guarda da Constituição. Do contrário, a verdade é que a competência privativa da União para tratar do direito do trabalho estaria totalmente esvaziada, porque as regras trabalhistas tratam, em sua maioria, de direitos fundamentais. E, portanto, se o artigo 23, inciso 1, pudesse ser usado para criar competências legislativas, fato é que cada Estado poderia legislar sobre boa parte do direito do trabalho, ficando reservadas à União apenas as que não zelassem
pela guarda da Constituição, se é que existe algo no direito do trabalho que não zela pela Constituição. Eu espero com isso ter demonstrado com clareza a que ponto absurdo chegaríamos caso a única tese que foi levantada pela Assembleia Legislativa e pelo governador, porque nesse caso está se esvaziando uma competência que o Constituinte queria que fosse privativa e exclusiva da União. Eu esclareço desde já que, do ponto de vista material, a lei impugnada é irrepreensível. E não poderia ser diferente porque ela apenas repete o que já está sedimentado, tanto na legislação federal, quanto na jurisprudência da Justiça do Trabalho, em especial na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. A própria CLT, em seu artigo 373-A, inciso 6, determina, abre aspas, é vedado proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionários. Essa restrição que a CLT coloca apenas para a revista em funcionários do sexo feminino já foi estendida também aos funcionários do sexo masculino pela jurisprudência da Justiça do Trabalho. Essa ampliação foi feita em prestígio ao artigo 5º, inciso 10 da Constituição, em respeito, ou seja, aos direitos da dignidade, honra e intimidade também do trabalhador de sexo masculino. Portanto, na medida em que a Lei 12.258, aqui impugnada, apenas reiterou o que já é pacífico na jurisprudência da Justiça do Trabalho e na legislação federal, trata-se de uma lei materialmente irretocável. Por isso, aliás, a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, também posicionou-se pela procedência desta ADI, argumentando corretamente que, abre aspas, a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada não deixará nenhuma lacuna legislativa, fecha aspas. Esse, aliás, foi um trecho citado pelo relatório do ministro Edson Fachin. Em outras palavras, a lei questionada, se ela for declarada contrária à Constituição, não haverá nenhum prejuízo aos trabalhadores, nenhum direito estará sendo cortado ou reduzido. As revistas íntimas abusivas, com despimento coercitivo ou molestamento físico, continuarão proibidas e permanecerão dando ensejo à indenização por dano moral ao empregador que teve sua intimidade invadida. É por esse motivo que rogo a Vossas Excelências que acolham o pedido definitivo desta ação direta e declarem inteiramente inconstitucional a lei questionada, mesmo porque o argumento de que a lei encontra amparo no artigo 23, inciso 1 da Constituição, não pode ser endossado por esta Corte, já que o artigo trata apenas de competências administrativas, não incluindo as legislativas. Portanto, por mais que a lei gaúcha promova a guarda da Constituição, por mais que a lei gaúcha promova os direitos fundamentais, ela continua inconstitucional porque o artigo 23, inciso 1, não autoriza que o Estado invada a competência que é privativa da União para tratar do direito do trabalho, ainda que ele, Estado, tenha bons propósitos e pretenda proteger os direitos fundamentais. Por fim, registro que é com o coração tomado por profunda emoção que finalizo minha primeira sustentação oral perante esta Suprema Corte. Para qualquer advogado, é uma honra poder falar no mais alto tribunal do país. Eu agradeço pela oportunidade, que é também para mim um desafio pessoal, já que eu faço ainda no início da minha trajetória advocatícia, aos 18 anos. Foi um privilégio poder compartilhar minhas considerações sobre a Lei 12.258, a qual eu peço que seja declarada formalmente inconstitucional em sua totalidade, pelos argumentos que hoje eu tive a honra de expor a Vossas Excelências. Muito obrigado pela atenção.